joga mal e não ganha. Quando é que o Vasco vai ganhar? Quando é que o Vasco vai pontuar? Quando é que o Vasco vai sair da zona do rebaixamento? Ou sair daquele momento ali, daquela parte de baixo da tabela? Porque na tua cabeça, o Vasco, que perdeu para o Mirassol, aí joga mais um jogo dentro do campo de São Januário. Atlético Mineiro, com 40 segundos o teu sistema defensivo tomou um gol. Eu não sei se tu sabe. Com 40 segundos, o seu sistema defensivo tomou um gol. No erro de passe, adivinha de quem? Adivinha de quem? Chat, eu vou dar um lance para vocês. Uma chance. Uma oportunidade. Adivinha quem errou o passe que gerou o contra-ataque aos 40 segundos do jogo contra o Atlético Mineiro? Apenas um nome, valendo aí. É isso mesmo. É ele mesmo. Como a galera tá dizendo no chat aqui. Hugo Moura. O jogador que ele acabou de defender, que ele falou na coletiva, que é um acerto. O jogador que ele disse que é um pilar da defesa, que tá jogando muito bem em todos os jogos, que tá indo muito bem, é o jogador que gerou um gol aos 40 segundos de partida contra o Atlético Mineiro. Aí, desculpa, parece que tem palhaço aqui. Deve ter algum palhaço aqui. Porque a gente assiste o jogo. O jornalista, o analista, o torcedor, quem não é torcedor, a gente assiste o jogo. E a gente está vendo que tem um jogador que prejudica o time. Assim como era o João Vitor, que ele tornou a defender também. Assim como ele está falando do Hugo Moura, que ele defendeu 1-1 o jogo contra o Atlético Mineiro. Aí ele está dizendo que o Vasco merecia vencer a partida contra o Atlético Mineiro. A minha memória, ela não é curta. O Felipe Coutinho teve uma chance de conseguir fazer o segundo gol, mas vocês lembram muito bem que o Atlético Mineiro também teve a chance de fazer o segundo gol. Fica que o Vasco fez 2 pontos em 12 disputados em São Januário, desde a partida contra o Fortaleza. Recapitulando, Red Bull Bragantino perdeu, Grêmio empatou, Atlético Mineiro empatou e agora o Corinthians, dentro de casa, perdeu. 3 gols tomados por um Corinthians cheio de desfalque, todo esburacado, cheio de moleque no time. E o Corinthians venceu dentro de São Januário. Esse jogo aqui eu não vou nem falar nada, né? Eu não preciso nem falar. O sistema defensivo dele, formado por Lucas Piton, Lucas Freitas, Hugo Moura, que ele está defendendo, esse sistema defensivo, ele tomou 2 gols do Juventude, que não vencia, que não estava bem no campeonato há séculos, em 15 minutos. Em 15 minutos. Aí, o jogo contra o Corinthians, tá? Você perde dentro de casa. Um jogo que você tinha que fazer os 3 pontos para você se distanciar da zona do rebaixamento. E vou além. E vou além. Para você que acompanha a minha live aqui, eu vou até tirar o 6-0 aqui. Eu vou até tirar. Para você me enxergar bastante. O 6-0 contra o Santos é um 6-0 mentiroso. Ah, Pedrosa, você está falando isso porque o Vasco perdeu para o Corinthians hoje, porque o Vasco perdeu para o Juventude. Pode pegar minha live aí. Pega a minha live do 6-0, em que eu falo com todas as letras. Primeiro ponto, e mais importante, o acerto do Diniz, ele quase é expulso com 1 minuto de partida. Perigosíssima, cabível para um cartão vermelho. E o Ramon Abateabel alivia com o cartão amarelo e não expulsa o Hugo Moura. No começo do segundo tempo, quando o Vasco estava 1-0, o Santos teve uma chance com o Barreal na trave e o Santos teve uma chance com o Guilherme. 2 chances claríssimas perdidas pelo Santos, que poderiam completamente ter mudado o roteiro daquele jogo. Que o Vasco, mais uma vez, fez um jogo com bola bom, ok, contra o Santos espetacular, mas em outras partidas, o jogo com bola do Vasco, ele é, de certa forma, produtivo e sem bola, horroroso. Horroroso, gente. Assim é o Vasco. Sabe por quê?
Vou te contar por quê. Deixa eu beber uma água aqui. Vai deixar a aproximação de todos os jogadores na linha da bola, né, perto da bola. Para quê? Para que você tenha superioridade numérica e dentro daquela superioridade numérica, com a qualidade dos seus jogadores, ofensivos principalmente, mas defensivos também, você consiga ir ganhando a superioridade numérica, avançando casinhas, avançando zonas dentro do campo, avançando linhas, e você conseguir chegar mais perto do gol com o maior número de jogadores possíveis, para que dentro desse contexto você tenha um jogador qualificado o suficiente para colocar a bola na casinha. Assim joga o Fernando Diniz com a bola. Com a bola. E o jogo dele, de fato, se você observar, mesmo com elencos limitados, é um jogo em que você produz muitas chances. Você produz, isso é indiscutível. Assim como ele, infelizmente, ignora os fatos, eu não posso ignorar os fatos. O time dele cria. Até hoje, quando o Corinthians ganhou de 3-2, o Vasco fez 2 gols. Aí eu volto, sabe para quê? Para essa tabela aqui, ó. Para essa tabela aqui, ó. Vamos voltar para a tabelinha, que novamente, tudo que eu estou falando aqui é embasado em números. Vamos voltar para a tabelinha aqui. Dos jogos do Diniz com a frente do Vasco da Gama. Aqui, ó. Começou aqui, ó. Começou aqui. Tá todo mundo vendo? Lanús 1-0. Tá? Começou aqui. Reparem bem aqui quantas vitórias o Diniz tem à frente do Vasco da Gama como técnico. Fortaleza, 1 vitória. Melgar, 2 vitórias. São Paulo, 3 vitórias. CSA, 4 vitórias. E contra o Santos, 5 vitórias. Você quer que eu te diga algo em comum entre todas essas vitórias? Em todos os jogos, o Vasco venceu por 3 ou mais gols. 3-0 contra o Fortaleza, 3-0 contra o Melgar, o pior Fortaleza dos últimos anos. O Melgar é um time praticamente sem tradição, até mesmo no país dele. 3-1 contra o São Paulo, excelente vitória. 3-1 contra o CSA, time de Série C. Aí mete 6 no Santos, que também vive seu momento horroroso, digamos assim. O que tem em comum entre essas 5 vitórias? Em nenhuma, o Vasco venceu por 1 ou 2-0. O Vasco não conseguiu vencer nenhum jogo sob o comando do Fernando Diniz sem ser com 3 ou mais gols feitos. Não conseguiu. Você sabe por quê, gente? Porque o Vasco é uma equipe que toma gol todo jogo. O Vasco é incapaz de vencer por 1-0, de vencer por 2-1. O Vasco de hoje é incapaz, porque ele toma gol todo jogo. O sistema defensivo do Vasco não existe. Sabe por quê? Porque o estilo de jogo do Fernando Diniz, como ele joga em linha alta, e ele joga dessa forma que eu falei aqui, com superioridade numérica no setor, ele só tem um mecanismo que faz a equipe se defender. Você sabe qual é? Pressão pós-perda. Perdeu a bola? Corre 3, 4 para recuperar. Que é um mecanismo muito interessante no futebol atual. É um mecanismo que os maiores times do mundo usam. O Diniz só tem esse. Os outros times do mundo, ou melhor, os times que são equilibrados, eles têm o mecanismo da pressão pós-perda, eles têm o mecanismo da transição defensiva bem feita e eles têm um mecanismo básico. Básico. Sabe qual é? Você forma 2 linhas de 4 sem a bola e você deixa 2 jogadores. Ou você forma uma linha de 5, uma linha de 4 e o único centroavante ou o jogador mais à frente correndo. Mas geralmente, você pode botar aí que o sem bola 4-4-2 é o mais tradicional, é o mais básico, porque ele é o mais fácil de se fazer. Você deixa o meia e o atacante nesse 2, geralmente os jogadores mais lentos do time, faz os seus pontas voltarem para formar com a dupla de volantes 4 jogadores. Assim, ó. Aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Pegar aqui. Que eu comprei para estudar. Vamos lá. Não. Tá aqui. Tira aqui. Assim, ó. Assim. Eu consigo ilustrar mais ainda para vocês. 2 linhas de 4. Ó. O ponta esquerda, o ponta direita, os 2 volantes, a primeira linha de 4 e aqui, teoricamente,
o Nuno e o Coutinho hoje, ou o Verratti e o Coutinho, vamos dizer. Tem muitos times, principalmente, que sabem se defender, que jogam de forma reativa, que eles fazem isso aqui, ó. Uma linha de 5, tá? Uma linha de 5. Aí vem esse homem para cá, para a linha de 4, e fica o centroavante aqui. Beleza? Aí você forma uma linha de 5, uma linha de 4 e o primeiro homem. O Vasco não. O Vasco não tem capacidade de fazer isso. O Vasco não é treinado para fazer isso. Sabe o que o Vasco é treinado? É para fazer isso aqui, ó. Ó. Vou organizar aqui para vocês. Tá aqui o time, o time adversário, marcando aqui, pá. Tá aqui, ó. Aí o Vasco tá com a bola. Aí o Vasco tá aqui com a bola, correto? Tá aqui, ó. Geralmente é assim. Muita gente próxima. Ficam 2, 3 aqui. E geralmente 7 jogadores aqui na linha da bola, tá? Aí, quando esse time tá um pouco mais ofensivo, que a outra equipe faz uma pressão, como o Corinthians fez hoje, uma pressão forte, digamos aqui que eles roubaram a bola do Vasco. Agora a bola tá com o Corinthians, correto? O time tá assim, porque o Vasco joga assim, desagrupado. É assim, desagrupado. O Corinthians recuperou a bola, todo mundo se arma. Abre o volante aqui, o ponta vai fazer a ultrapassagem, o centroavante vai passar para poder se apresentar e o Corinthians está aqui com a bola. Se o Corinthians, nessa aproximação, consegue fazer isso aqui, ó, pá, 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 e tá todo mundo aqui exposto, o que acontece? O Vasco não tem capacidade de fazer a transição defensiva. Como é que o Vasco volta? Fica aqui, ó. Aí fica assim o Vasco, ó. Fica assim. Aí o que acontece? Esse cara aqui dá profundidade, esse aqui vem fazer o combate, esse aqui vai dar profundidade aqui também, esse aqui vai se desvencilhar para dar profundidade e a bola longa. Aí o que vai acontecer? Eles vão enfrentar o Lucas Freitas e o Hugo Moura no mano a mano. Esses caras aqui, que estavam lá fazendo a pressão pós-perda, eles não têm a capacidade de fazer isso aqui, ó. O Puma vem para cá e faz isso aqui, ó. Recompõe. Volante aqui, duas linhas de 4. E os caras aqui da frente conseguirem fazer a pressão. Porque a partir do momento que você tem os jogadores do Corinthians aqui circulando bola, eles estão circulando bola, correto? Eles podem estar circulando bola. Se você tem duas linhas de 4 bem armadas, como o time deve ser, cara, você dificulta. Você dificulta que essa bola entre aqui. Você dificulta que essa bola entre aqui. Você dificulta que o ponta fique no mano a mano. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre esse jogo. Vasco da Gama 2, Corinthians 3 em São Januário. Cara, é difícil a gente ter que ver o futebol que uma situação tão simples de se realizar, ainda mais os caras que recebem um valor tão alto de salário, né, são bem remunerados para que possam buscar desempenhar o melhor trabalho, o melhor futebol. E o Pedrosa, né, um baita analista, por exemplo, eu gosto muito de todos os conteúdos que ele faz, e ele deu uma aula, literalmente deu uma aula no Fernando Diniz de marcação, sistema defensivo, recomposição, coisas que o Diniz poderia facilmente fazer, o básico. É o básico, gente. O Vasco não está conseguindo fazer o básico. Ah, mas não dá para vencer? Empata. Brasileiro é pontos corridos. Lógico, em São Januário o ideal era vencer, mas se não dá para vencer, empata pelo menos. Vasco e Juventude, por exemplo, o Vasco deu margem para o Juventude vencer. Juventude venceu, tirou 3 pontos em relação ao Vasco e o Vasco não pontuou. O Vasco sequer dificultou, por exemplo, a vida do Juventude. E, cara, dessa maneira o Vasco segue a planilha direitinho. Sabe aquela planilha que você vai colocando quando vai fazer suas compras, quando vai fazer um planejamento do mês ou do ano, projeções?
O Vasco, na planilha, vai só arriscando, deixando ali o visto, né? De confirmado. Derrota pro Corinthians, confirmado. Derrota do Juventude, confirmado. Zona de rebaixamento, confirmado. E, cara, inclusive, eu vou até olhar aqui rapidamente, enquanto eu tô fazendo o vídeo pra vocês, porque o Botafogo teve um pênalti e tava empatando o jogo com o Juventude. Vou até ver aqui rapidamente. Tá 1-1, Juventude e Botafogo, na casa do Juventude. Botafogo, time misto. E o Mirassol tá vencendo Fortaleza. Senão o Vasco tava na zona, cara. É complicado demais. A situação do Vasco não é mole. E se não acordar pra vida, irmão, vai ser rebaixado pra segunda divisão. Peço a você que deixe o like. É muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!